O narcisista, como um predador, ele lê muito bem a sua presa. Então, por exemplo, digamos que eu seja o narcisista, eu conheci a Karina, eu quero conquistar a Karina. Então eu vou ouvir tudo o que ela tem para dizer, eu vou prestar atenção em como ela se comporta, eu vou aprender sobre os gostos dela e eu vou ser tudo aquilo que ela quer que eu seja. Né? Eu vou me espelhar, eu vou ser um espelho para ela. Então, se a Karina quer casar, eu quero casar. Se a Karina quer ter 5 filhos, eu quero ter 5 filhos. Se a Karina gosta de viajar, eu gosto de viajar. Se a Karina gosta de conversar, eu gosto de conversar. Eu vou dar muita atenção para a Karina. Né? Eu vou ouvir tudo que ela está dizendo. Inclusive, vou querer saber do passado dela. Tudo isso, o narcisista está coletando informações. E aí ele vai se transformar na sua alma gêmea. Então, você acredita que aquela pessoa ali é tudo que você sempre quis. Né? E ele vai ser durante um tempo. É o príncipe encantado. Enquanto ele está te conquistando, ele vai ser. Né? Geralmente, depois do casamento, é que a coisa começa, depois de um tempo, começa a desandar. No meu caso, nem demorou muito tempo. Tem uns que demoram mais tempo, porque ele se apresenta como um príncipe. Mas aquilo é só um personagem. É como, né, um ator, que você sabe muito bem, veste uma roupa, né, muda o tom de voz, vai falar aquele texto. Então, ele sabe muito bem como fazer você se sentir especial. Ele vai dizer tudo o que você quer ouvir. E aí você fica encantada. Inclusive, isso tem uma explicação científica. Quando o narcisista faz essa fase da conquista para você, do love bombing, que a gente chama, o bombardeamento de amor, que ele te dá muita atenção, te faz sentir muito especial, você libera muita dopamina. Né? Que é o hormônio do bem-estar. Você se sente incrível. E aí você quer mais, você quer estar com essa pessoa que te faz liberar dopamina. Só que depois de um tempo, quando você já se apaixonou, você já baixou a guarda, né? Tipo assim, você já entregou, você tá ali... Tá garantida já. Tá garantido. Ele começa a mostrar quem ele é. Então ele começa a te criticar, ele começa a dizer que não tá tão bom, ele já tá mais insatisfeito, ele começa a tirar a fantasia de príncipe. Só que você ainda quer a dopamina. Você quer se sentir bem. Então você acha, a vítima acha que você... Será que eu fiz alguma coisa errada? Cadê aquele príncipe? Ele tá estranho, ele mudou. Agora ele não me elogia mais, agora ele não me dá mais atenção, ele não presta atenção em mim. Tá começando a criticar, tá mais mal-humorado, acho que eu fiz alguma coisa. E aí ele começa a dizer que você fez mesmo, né? Do tipo, você é chata, você cobra demais, você... E aí a mulher começa a achar que o problema é ela, né? Só que aí ele começa a te desvalorizar, te desqualificar. E isso, às vezes, começa muito sutil, né? Eu poderia dizer pra você, nossa, Karina, você tá linda, mas você tava mais bonita com... no ano passado, que você tinha uns 3 quilinhos a menos. Começa... Né? Começa uma coisa assim, meio disfarçada, né? Olha, você precisa... Esse cor do cabelo, né? Podia melhorar um pouco, esse batom não ficou bom. Vai começando, vai te minando aos pouquinhos. E você acha, não, ele tá cuidando de mim, ele quer que eu fique bem, né? Ele tá certo, é isso mesmo. Só que isso vai se intensificando. E aí você fica... Cadê o príncipe? Né? Aquele homem maravilhoso. E você tá viciada naquela dopamina. Então você quer de novo, você vai se esforçar mais pro príncipe voltar. E outra coisa que eu ia te perguntar, você percebe que as mulheres que têm mais tendência a se envolver no relacionamento desse são as que possuem algo em comum, que já passaram por algo na infância, ou que buscam estabilidade, ou existe algo em comum entre elas? Existe. Porque eu vejo tanto as mulheres que são mais fracas emocionalmente, quanto outras que são aparentemente muito fortes, passando por a mesma coisa. Sim, sim. Na verdade, como um predador, um narcisista, ele seleciona muito bem a sua presa. E ele seleciona mulheres mais frágeis emocionalmente. Então, geralmente são mulheres mais carentes, no sentido de que algo lhe faltou, ou algo lhe falta. A carência é algo que me falta, né? Mulheres que geralmente já vieram de uma família, de uma constituição familiar, de pai e de mãe, que não era muito saudável. Então, às vezes, o pai era ausente,
Às vezes a mãe era ausente, às vezes não era ausente fisicamente, mas era ausente emocionalmente, então era um pai que não conectava afetivamente, ou uma mãe que não conectava afetivamente. Então essa mulher, ela não conseguiu desenvolver a sua autoestima de forma saudável. Porque para a gente desenvolver a autoestima quando criança, a gente precisa ser amado, a criança precisa se sentir amada, validada, encorajada, né? E muitas vezes essa criança não teve esse ambiente. Então, por exemplo, crianças que têm pai ou mãe muito crítico, ela não consegue desenvolver bem essa autoestima, né? Às vezes não é uma coisa muito drástica, você fala, não, mas a minha família era ótima. Quando você começa a pesquisar e aprofundar, você vê que tinha questões ali que influenciaram na autoestima dessa pessoa, né? E claro, famílias em que há abusos, que há violência, mulheres que viram abusos e violência com os pais, que sofreram abuso, seja verbal, psicológico, físico, sexual, na infância, são mulheres que têm fragilidades emocionais. Na verdade, é a grande parte, se a gente pensar. Às vezes são mulheres muito bem-sucedidas profissionalmente, mas que emocionalmente viveram padrões na infância que acabam fazendo com que ela repita esse padrão na vida adulta, sem perceber. Porque a gente não escolhe, é interessante, né? A gente não escolhe o parceiro que a gente quer, a gente escolhe o parceiro que a gente conhece. Então, se você conhece um padrão na sua infância, de um pai, por exemplo, muito crítico, muito exigente, né? Que nunca te elogiou, que sempre te desvalorizou, né? Que fez isso também com a sua mãe. Você vai procurar um homem igual a esse pai, sem perceber, inconscientemente. Se falar pra você, você vai falar, não, de jeito nenhum, não quero um homem igual ao meu pai. Mas quando você vê, você tá relacionando com um homem muito parecido com seu pai ou com a sua mãe, né? Então é isso, infelizmente as nossas crianças, né, nós crianças, nós sofremos algumas coisas que nos faz ser mais vulneráveis. Por isso que a terapia é muito importante, por isso você saber quem você é em Deus é muito importante, né? Porque uma coisa que nos cura é ter certeza do amor de Deus por nós. Porque se me faltou algo na infância, né? Se eu não me senti amada o suficiente, mas se eu consigo entender que Deus me ama de verdade, quando eu falo entender, não é só racionalmente, é entender com toda a minha alma, né? Ter certeza desse amor de Deus, isso nos cura. Por isso que eu brinco que a minha autoestima era menos 10 e, né, depois ela se transformou, porque eu entendi que Deus me amava de verdade. Porque aí você começa a pensar, bom, eu não preciso aceitar isso, isso aqui não é bom pra mim. Então sim, essas mulheres são mulheres que têm fragilidades emocionais e muitas, inclusive, desenvolveram dependência emocional, que também é um transtorno, chama transtorno de personalidade dependente. Então, mulheres dependentes emocionais são as mais procuradas pelos narcisistas, sem perceber, né? Eu falo que é o casamento da doença. O narcisista é aquele cara que quer ser o centro da vida de uma pessoa, que ele quer ser idolatrado, que ele quer ser paparicado, que ele quer ser admirado. E a dependente emocional é a mulher que quer colocar alguém no centro da vida dela, né? Que quer alguém que cuide dela e que, ao mesmo tempo, ela viva em função dele. Aí esse casamento é um desastre, né? A nível de saúde emocional, a nível de casamento mesmo, né? Então, geralmente são mulheres dependentes emocionais. E voltando naquela onde a gente estava vendo as características, né? Sim. Você falou a falta de empatia e ao mesmo tempo a gente viu que a princípio é difícil detectar a falta de empatia, sendo que ele se mostra maravilhoso. Maravilhoso. Então, como que a gente pode detectar? Então, eu dou 4 dicas, né, para quem está conhecendo alguém, né, no início de um relacionamento. A primeira coisa é você entender se aquela pessoa é perfeitinha demais. Quando eu digo perfeitinha demais, no sentido de que se ela é tudo que você sempre quis, desconfie. É uma red flag, sabe? A pessoa que tudo combina, né, se encaixa demais, é o primeiro ponto que você fica atenta. O segundo ponto é se essa pessoa ela é intensa demais, rápida demais. Porque o narcisista, ele vai falar pra você que você é a mulher da vida dele em menos de um mês. Que ele quer casar, que ele quer ter filhos, que ele nunca conheceu ninguém como você, que você é especial. Então, rápido demais e intenso demais. Vamos casar, vamos morar junto, né? Tem pacientes que com um mês estavam morando juntos, que casaram em 5 meses. Por que ele faz isso?
Porque como ele não sustenta esse personagem durante muito tempo, Quer ele acelerar. precisa ser rápido. Porque ele sabe que vai aparecer, as coisas vão, né, aparecerem sobre ele. A outra coisa é uma pessoa que não suporta ser contrariada. Então essa é uma dica que eu dou, contrarie essa pessoa. Porque o narcisista não suporta ser frustrado. Então você contraria uma vez, ele vai até segurar um pouco a raiva, porque ele sente muita raiva. Mas frustre ele algumas vezes e você vai ver que vai aparecer alguma coisa ali. E a quarta coisa é, acredite na sua intuição. Porque nós mulheres temos uma intuição que eu entendo que é a voz de Deus que fala com a gente, Sim. né? E a gente tende a não ouvir, né? Que você tá tão encantada, você fala, não, isso é coisa da minha cabeça. Mas a nossa intuição, ela fala, né? Porque Deus fala com a gente. Quando você percebe, não releve tudo, preste atenção nos pequenos gestos, nas pequenas coisas que aquela pessoa está demonstrando. Sim. Então essas 4 coisas ajudam. Mas a principal é você conhecer esse perfil. Por que eu falo tanto sobre esse assunto, sobre narcisista? Porque se você conhece bem esse perfil, você consegue ir identificando. Mesmo no começo. Sim. Porque você vê nuances ali de uma pessoa que quer ser perfeita demais, intensa demais, rápida demais, quer te deixar enebriada naquela sedução ali. Pessoas mais saudáveis, elas têm um tempo mais... Elas estão te conhecendo, elas não vão dizer que te amam no primeiro mês.